Basicamente isso, sobre o sono do Jonathan, o Didi que não apareceu. Pode ir. Posso ir? Pode ir. Bom, o Jonathan tomou o terceiro cartão amarelo, né, no jogo contra a Chapecoense, e ele não poderia jogar esse jogo, até porque ele pertence ainda ao São Paulo. O Didira sentiu um desconforto na coxa ontem no treinamento, então a princípio não é nada grave, não chegou a rasgar, mas ele vai ter que segurar aí uns 2 ou 3 dias, no mínimo. Então esse jogo ele tá fora. Então a gente tem algumas opções que pode se jogar ali. Nós temos 3 meias, nós temos o Jonathan, temos o Didira, temos o Euler e temos o Jean Kleber que também pode jogar ali. Então a gente não definiu ainda qual é a peça que a gente vai colocar ali para fazer essa função. Nós temos o treinamento da manhã ainda lá no CT do Palmeiras. Mas o mais importante é que a gente está preparado para fazer um grande jogo. É um jogo duro, um jogo difícil, precisamos competir muito com o São Paulo. Então é com esse pensamento que a gente vai para lá. Ele vai fazer algum tipo de exame? Só? Aqui, André. Ele fez o exame, deu uma contratura. Só? Só contratura. 2, 3 dias. Não é nada grave, mas não tem condição para esse jogo, não tem como. O time está definido? O time está praticamente definido. Tem alguma dúvida ainda. O Didira acabou tendo esse desconforto na coxa. Não é nada grave. Agora nós temos uma estratégia de jogo, a gente quer resguardar um pouquinho, até porque a gente também não sabe como é que o São Paulo vem. O São Paulo está praticamente com todos os jogadores à disposição. Então a gente também não sabe se vai jogar o Pato, se vai jogar o Pablo, se vai jogar o Everton, se vai jogar o Toró, se vai jogar o Antony, se o Daniel Alves vai jogar pelo meio ou vai jogar na lateral. Então é questão de estratégia, mas a gente tem já na nossa cabeça uma equipe para começar a partida, uma estratégia de jogo que foi trabalhada ontem. A gente só vai se resguardar e teve esse problema de última hora do Didira, mas nós temos outros jogadores que podem fazer essa função aí tranquilamente. No domingo você salientou que o time se encontrou e para esse jogo contra o São Paulo você manterá a mesma base, a mesma formação, e qual é o jogador, a peça que, já que o Jonathan Gomes não joga, que tem a sua preferência para substituí-lo? Nós temos 3 jogadores que podem jogar ali. Nós temos o Euler, que é o meia, que o Euler foi contratado para isso, para jogar no meio campo, para jogar no lado. Nós temos o Jean Kleber, que pode jogar ali também, e aí a gente muda um pouquinho a característica da equipe. No terceiro momento, nós podemos usar o Ricardo Bueno ali, como a gente usou lá contra o Corinthians. Vocês lembram do jogo lá contra o Corinthians? Jogou o Alexandre de 9 e o Ricardo Bueno de 10. Então, nós trabalhamos ontem, o Didira acabou sentindo esse desconforto no primeiro tempo, nós trabalhamos no segundo, entendeu? Então, eu sei que vocês querem saber a escalação, é o trabalho de vocês têm uma ansiedade muito grande, mas eu quero me resguardar porque é um jogo de estratégia. Mas não tem praticamente a base? Não, a base sim, a base, a gente tem uma base da equipe aí, a base que vem jogando. Certamente se o Jonathan não tivesse tomado o terceiro cartão amarelo ou o jogo não fosse contra o São Paulo, ele jogaria. Então nós temos algumas possibilidades de mudança, mas nada que seja uma mudança drástica. A base da equipe vai se manter. No domingo o time teve uma atuação convincente, uma atuação que surpreendeu até o próprio adversário. Uma semana tranquila de trabalho, mas que setor ainda lhe preocupa na equipe? Nós precisamos ainda, eu acho que a parte ofensiva ainda a gente precisa finalizar mais. A gente está criando, a gente está tendo volume de jogo, nós estamos controlando, nós já melhoramos o passe, a nossa equipe já consegue ter uma posse de bola maior, tendo em vista que os primeiros 30 minutos contra a Chapecoense, nós tínhamos 70% de posse de bola e a Chapecoense 30%. Não é que posse de bola ganha jogo. Isso é uma grande mentira. O que ganha jogo é você botar a bola na casinha do adversário, no gol do adversário. É isso que ganha o jogo. Não é a posse de bola que define uma partida. Mas a partir do momento que você tem a bola, você se credencia, você tem mais chance de agredir o adversário.
Então a gente já melhorou muito nisso. Acredito que a gente precisa ser um pouco mais cirúrgico, principalmente quando você joga com um adversário do calibre que a gente vai jogar fora de casa. Nós precisamos, a partir do momento que tiver a oportunidade, ser cirúrgico e agarrar essa oportunidade e fazer o gol, e colocar essa bola no gol do adversário, que daí isso gera o adversário fica nervoso, gera uma intranquilidade muito grande no adversário, e a gente tem visto isso. É um jogo extremamente difícil, um jogo duro, um jogo complicado, é um clássico daí do futebol brasileiro, é um gigante, mas a gente vai competir com o São Paulo. A gente sabe das nossas virtudes, das nossas qualidades, a gente já provou esse tipo de jogo, lá com o Corinthians com 60 mil, lá com o Vasco com 30 mil, lá com o Bahia com 40, 50 mil. Nós temos um time experiente, rodado, jogadores acostumados a jogar contra o São Paulo, acostumados a pisar no Morumbi. Então a gente sabe o ambiente que a gente vai encontrar lá. A gente sabe que o estádio vai estar cheio. E é o jogo que todo treinador, todo jogador trabalha para jogar. Nós trabalhamos essa semana pensando no jogo do São Paulo exclusivamente. Na terça-feira a gente já esqueceu o jogo da Chapecoense, já ninguém lembra. Agora nós temos que escrever uma nova história, saber que é um jogo difícil, um jogo complicado, saber que a gente tem potencial para ir lá e fazer uma grande partida, e a gente vai em cima disso, vamos lá para competir com o São Paulo. Você falou aí da questão da posse de bola, foi algo que melhorou do jogo contra a Chape, porque você tem trabalhado muito nos treinos, Tanto a posse de bola, cruzamento, finalizações, o trabalho já tem sido feito independente do adversário. Teve algum trabalho focado, aí você falou que é um adversário específico para o São Paulo, que forma que você imagina que o time deve entrar, jogar no contra-ataque? Não, nós temos uma forma de jogar, a forma que nós jogamos, nós fizemos bons jogos fora de casa. Se você analisar o jogo lá com o Bahia, o resultado não foi bom, mas a exibição foi boa. O jogo lá contra o Vasco, o resultado poderia ter sido uma vitória pelo que a gente produziu dentro do campo, mas conseguimos pontuar, isso é importante. Então nós temos uma característica de jogo, uma disciplina tática e técnica definida. É claro que a gente não vai passar isso, a gente também não pode dar muita arma para o adversário. O Cuca é um treinador que a gente conhece o trabalho dele, ele conhece o nosso trabalho, já somos amigos há muito tempo. Então a gente sabe da característica dos times do Cuca e ele sabe das características do nosso time. Então por isso que ele também lá do outro lado não confirmou a escalação, não sabe se joga o Pato, se joga o Pablo. Nós tivemos uma semana muito parecida. Na quarta-feira o São Paulo treinou 2 períodos e nós também, que é o que acontece nos grandes clubes do futebol brasileiro e principalmente os clubes que estão jogando a Série A. Então nós trabalhamos bem essa semana, temos um treinamento aí da manhã, e aí amanhã sim a gente a gente sempre é de um princípio que o jogador amanhã vai saber que vai jogar. O jogador tem que saber que ele vai começar o jogo, vai começar a partida, até para ele se preparar para essa partida psicologicamente, fisicamente, taticamente. É diferente o jogador que começa a partida e o jogador que fica no banco, que entra no decorrer do jogo. A preparação é diferente. Então uma coisa que a gente coloca muito e preserva isso para o grupo de jogadores, para os atletas, é que o jogador amanhã ele já sabe. Ele vai dormir sabendo que ele vai começar o jogo. E ao mesmo tempo é um jogo especial porque a gente trabalha a vida inteira para chegar num jogo desse. É um jogo diferente, uma atmosfera diferente, é um jogo diferente, 2 equipes que estão brigando pelos seus objetivos. A gente precisa fazer o nosso trabalho, precisamos pontuar dentro da competição, precisamos jogar cada partida como se fosse a última, respeitando, independente se é o São Paulo, o Palmeiras, o Santos ou o Flamengo. O nosso tratamento é da mesma forma, nosso respeito. Agora a gente vai lá também agredir o adversário, colocar o adversário em situação adversa, e a gente tem visto hoje no Campeonato Brasileiro um equilíbrio muito grande. A gente tem visto aí a Copa do Brasil, foi um equilíbrio muito grande, Internacional e Atlético Paranaense. A gente vê hoje os times com os garotos jovens aí, com muita saúde, buscando o seu espaço dentro do cenário nacional. Então é mais ou menos isso que a gente vai fazer. O Safira chegou e entrou nos planos. Bruno, chegou, entra nos planos, viaja com vocês. O mesmo acontece já com o Jarro? A princípio sim, a princípio a gente vai passar a convocação. Nós estamos só esperando
uma definição do Bruno, de uma garantia dele sair no bid ou não. Se não viajar o Bruno, viaja o Prado, o Matheus Prado, que foi esse garoto que ficou no banco contra a Chapecoense, e a gente viu um potencial muito grande nesse garoto. É um garoto vindo da base, e pra gente não interessa a idade, interessa a qualidade do jogador. Até porque um dia eu também tive 17 anos e o senhor Andrade me colocou no time principal do Inter. E esse garoto vem chamando muita atenção nos treinamentos, é um jogador extremamente rápido, competitivo, é um dos melhores jogadores da nossa equipe na condição física. É impressionante um jogador de 18 anos ter essa condição física que ele tem. E ele já foi nesse jogo contra a Chapecoense. A gente está em dúvida, se o Bruno tiver condição de jogo, vai o Bruno. Se o Bruno não tiver condição de jogo, vai o Matheus Prado, né? Porque é um garoto, mas é um garoto que tem potencial. É um garoto que está com fome, gosta de competir, gosta de trabalhar. É um jogador que joga pelos lados do campo, extremamente rápido. Joga pelo lado esquerdo, joga pelo lado direito, marca e joga. É uma grata surpresa da base do CSA. E a gente vai dar moral, vai dar confiança para o atleta e vai apostar nele, e é ele que vai se escalar no time, né? Como a gente faz aqui sempre. Aqui não existe jogador mais experiente, jogador que ganha muito, jogador que ganha pouco, se é branco, azul, amarelo. A gente quer saber da qualidade do jogador. E a gente vai dar oportunidade para ele, para que ele possa entrar e buscar o seu espaço, se escalar no time, ser uma opção dentro do banco de reserva. É o trabalho dele que vai manter isso. Serve para o Prado e serve para todos. É dentro dessa forma que a gente trabalha. Então a gente só está dependendo disso, para que a gente possa definir aí os 20 atletas que vão para essa partida. Diante dos resultados, né, dessa rodada até agora, o último resultado, a atuação do time, a chegada dos reforços, eu queria saber de você se o CSA sai pela primeira vez mais estimulado, mais confiante para um jogo fora de casa, além desse apoio que vocês receberam da torcida ontem, inclusive numa campanha do sócio-torcedor. Queria que você falasse sobre esses assuntos, também dessa relação com a torcida. Eu acho que é muito importante. Uma coisa que me chamou muita atenção nesse jogo, nesse evento que foi organizado pelo nosso departamento de marketing, lá na loja do clube, foi a quantidade de criança, torcedor do Azulão. Então isso é fundamental para o crescimento do clube. Porque a criança de hoje, torcedor do Azulão, do CSA, é o sócio de amanhã. E a gente viu muita criança. Então esse é o caminho. Né? Você começar a recrutar o torcedor lá no berço. E a gente viu criança de colo, criança de 1 mês. Né? Meninas, meninos, né? Todas vestidinhas de uniforme do CSA, uniforme do Azulão, com alguma peça do Azulão. Então isso é importante. É um clube centenário, um clube que tem aí 106 anos. Então eu acho que esse é o caminho de crescimento. Quando você pega o torcedor criança, o torcedor lá no berço, e aí ele é o sócio do futuro. Então isso é um evento muito legal. Eu me senti orgulhoso de participar do evento. A gente não pode muito, mas eu fiz um sacrifício. Saí do treinamento, eu, o Jordi e o Jonathan. Amanhã depois vai ir outros jogadores. Eu acho que é importante, né, todos os jogadores terem esse tipo de contato com o torcedor, né, porque aí você vê a alegria que está o torcedor, a química que a gente já viu nesses jogos, e a gente vem vendo isso, essa química, time, equipe, torcida, equipe, isso é importante. O torcedor também está abraçando essa causa, e a gente sai daqui sempre com o pensamento de vitória. Né? Isso desde o dia que a gente saiu daqui, a gente sempre saiu com esse pensamento. Na minha estreia contra o Corinthians, que a gente saiu para jogar contra o Corinthians, que também era um jogo duro, a gente saiu com esse pensamento. E uma coisa o torcedor pode ter certeza, que a gente vai lá competir, a gente vai lá correr muito, a gente vai ser um time extremamente organizado, um time que sabe sim das suas limitações, mas também sabe das suas virtudes, sabe que é um time experiente, é um time rodado, que está acostumado a fazer esse tipo de jogo. Né? Então a gente vai trabalhar dessa forma, pensando jogo a jogo, trabalhando jogo a jogo. Agora, claro que é fundamental você ter esse calor da torcida perto dos jogadores, principalmente os jogadores. Porque os jogadores que são as estrelas, são eles que fazem as coisas acontecer. Eu sempre digo isso. O treinador é coadjuvante, a diretoria é coadjuvante, o jogador que é a estrela principal, o torcedor que é ele. E ontem eu vi um carinho muito grande dos torcedores
principalmente os torcedores mirins, né, os torcedores crianças, tinha também os torcedores mais antigos, né, os torcedores também de uma outra faixa etária, mas também eles muito felizes por ter esse contato com o Jordi, por ter esse contato com o Jonathan Alves. Amanhã depois vai ter com o Didira, vai ter com o Alan, com o João, né, com o Carlinhos, né, com esses jogadores que têm uma identificação com o Rafinha, com o Celcinho, que são jogadores que têm essa identificação, né, com o clube. Porque isso satisfaz. Eu fui jogador 18 anos e isso é a melhor coisa do mundo. Quando você faz uma partida, o torcedor vem te dar um abraço, te dar um carinho, te passar uma palavra de conforto, né? Por isso que o futebol é essa paixão toda, né? Porque o futebol, a gente que pratica futebol, que é profissional, tem outras coisas que parece que é importante, que é a parte financeira, que é a parte profissional, mas eu particularmente gosto dessa parte do amadorismo ainda, do carinho do torcedor vir, de estar junto, né? De estar apoiando o nosso trabalho, apoiando os jogadores, jogando junto com os jogadores. Eu acho que só assim a gente pode sair dessa situação aí o quanto antes. Bom jogo, né? Agora, só para a gente encerrar em relação ao São Paulo, né? O adversário, você escolheu alguns jogadores, né? Como é que você avalia Daniel Alves e companhia? Tem algum jogador que te preocupa mais no elenco? E que postura que o CSA deve ter para sair com a vitória? Bom, primeiramente, o time do São Paulo é um time que dispensa comentários. E o treinador da mesma forma. É o penúltimo campeão brasileiro, se eu não me engano, com o Palmeiras, o Cuca. 2017 ele foi campeão, se eu não me engano. 2016 foi campeão brasileiro com o Palmeiras. Então, o São Paulo vale pelo seu conjunto. Tem alguns jogadores que trabalharam com a gente lá, que é o caso do Thiago Volpe. Foi nosso jogador, começou com a gente lá no Figueirense. E hoje está no São Paulo. Bruno Alves também trabalhou com a gente. Daniel Alves também, um jogador dispensa comentários. O Pablo foi nosso jogador no Figueirense também, na Série A, em 2014, 2015. Então a gente sabe da qualidade que tem esses jogadores. O Reinaldo, a gente já conhece a passagem que ele teve na Chapecoense. Né? O Lisiero, o Daniel Alves e o Pop Tietê, que formam um meio campo muito forte. Do lado direito ele tem o Antony, do lado esquerdo ele tem o Everton, na frente ele tem o Pato ou o Pablo. É uma linha defensiva muito forte, né? Tem um zagueiro que vai muito bem no jogo aéreo, que é o Arboleda. O zagueiro do outro lado, o Anderson Martins, também um jogador de qualidade. Tem um lateral direito, que é um lateral experiente, que é o Ranfran, que se encaixou muito bem. Para você ver como o nosso futebol é tão parecido com a Europa, que hoje o europeu vem, entra aqui, joga e se sente bem. E se adapta muito rapidamente. Aconteceu isso com o Ranfran, aconteceu com o Marinho, com o zagueiro do São Paulo, do Flamengo. Aconteceu com o Rafinha, aconteceu com o Luiz Felipe. Parece que eles já estão jogando aqui 2, 3 anos. Por quê? Porque o mesmo futebol que se aplica aqui, os mesmos treinamentos, se aplica lá fora. Então essa ideia que não se treina lá fora, como se lá fora o treinamento dos treinadores lá fora é melhor. Não, não é. E os próprios jogadores estrangeiros têm provado isso, né? Eles têm vindo, entrado, jogado, porque é o mesmo tipo de treino. Tudo igual, o campo é molhado, tudo é igual. Tipo de treinamento. Então o time do São Paulo vale pelo seu conjunto, pela sua tradição, pela sua camisa, uma instituição gigantesca. Mas a gente vai lá competir. A gente vai lá sabendo da nossa qualidade, né, sabendo que é jogo duro, sabendo que é contra um gigante, mas a gente está acostumado. A gente já está acostumado a pegar esse tipo de jogo. E esse é um tipo de jogo que a gente precisa estar focado, concentrado e competir muito. Valeu, gente! Valeu.